Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Papo de Empreendedora. Olá, sou a Gabriela Anastácia, eu sou jornalista, sou empreendedora e sou mãe. E hoje, com muito orgulho, eu venho apresentar para vocês o podcast do Papo de Empreendedora. No episódio de hoje, vamos receber duas convidadas super especiais para falar de um assunto que nos atravessa a todo momento: autocuidado. E esse assunto, ele chegou para mim de uma forma muito interessante, né? Desde a maternidade, no momento que eu tive meu filho, eu comecei a olhar com mais carinho para esse tema, porque antes, né, acho que como todas nós culturalmente fomos criadas, a gente pensa que autocuidado é algo que vem de fora para dentro e é ao contrário. E os desafios que a maternidade nos traz, nos apresenta, você começa, né, a se provocar, a se questionar e a procurar externamente medidas ou receita de bolo, alguma coisa que você considere, né, que vá te dar resposta. Mas, na verdade, as respostas estão aqui dentro. Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse livro. Ao longo de muitos anos, eu venho tentando encontrar ferramentas e conversando com outras mulheres. Foi até por isso que o Papo de Empreendedora surgiu. O perfil no Instagram, quando ele surgiu como uma rota de fuga, né? Ali naquele furacão que é a maternidade. Eu criei o perfil e a partir daí a gente foi ganhando o mundo, participando de encontros, eventos, debates. E agora a gente chega aqui no podcast. Olha, eu suei, confesso. Demorei, a síndrome de impostora bateu na porta, mas finalmente esse projeto saiu e eu vou receber a cada quinzena mulheres incríveis aqui para conversar com a gente. É esse movimento mesmo que você está vendo, vai ser uma roda de conversa. A gente tem um roteiro, mas a qualquer momento a gente pode sair do roteiro. E tá tudo bem. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de autocuidado, a partir do livro de Pooja Laskin, Autocuidado de Verdade. E eu vou receber duas convidadas super especiais. Vou chamá-las aqui para conversar com a gente. Elas são a Larissa Arantes. Larissa, ela é psicóloga. Ela é especialista em TCC, toque e fobias. E a Ana Paula Câncio, nutricionista e mestre em ciências. Olá, sejam bem-vindas. Olá, Gabi. Olá, Gabi. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer. Já estou aqui na expectativa para essa troca, que também é um assunto que muito me empolga. É uma honra. Eu estou muito feliz de vocês terem topado aí, né? Vim bater um papo com a gente. E então, assim, acho que nosso desafio hoje, né, é falar desse tema de autocuidado sem cair naqueles estereótipos, né, que a gente acaba esbarrando por aí todos os dias. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, né, do livro Autocuidado de Verdade, da psiquiatra Pooja Laskin, que faz uma crítica à tirania do autocuidado. A Pooja, ela é psiquiatra e é colaboradora do New York Times. Em 2020, ela fundou a GEMA, que é uma plataforma focada na busca pelo impacto e pela inclusão liderada por médicas que lecionam saúde mental. Ela também tem uma newsletter, super convido aí vocês a conhecerem, a assinarem, porque além de ler o livro, eu também sou assinante da news da Pooja. A gente vai falar um pouquinho, né? Acho que o intuito do podcast Papo de Empreendedora é dialogar sobre diferentes temas e trazendo para a realidade, né, das mulheres brasileiras seus diferentes papéis, seja como mães, esposas, filhas, empresárias. Afinal, não existe CNPJ sem CPF. Quero que vocês agora, especialistas convidados, se apresentem. Vamos começar com a Ana. Ana, fala um pouquinho de você. Bem, eu sou a Ana Paula Câncio, eu sou nutricionista, trabalho em consultório, sou mestre em ciências e no consultório eu atendo majoritariamente mulheres que desejam emagrecer
né? E algo que eu vou até falar, pretendo, né, abordar mais para frente aqui na nossa conversa, mas mulheres que muitas vezes já chegam com aquela ideia engessada, né, do que tem que fazer na dieta, ideia engessada do que é autocuidado, de que autocuidado se restringe a algumas atividades, que é o que mais a gente vê em rede social, que a gente mais vê na mídia. E aí, né, no acompanhamento, elas vão descobrindo que a gente vai descobrir de verdade o que é o autocuidado, o que realmente conduz ao emagrecimento, o que realmente conduz à qualidade de vida, que isso depende de cada paciente, né? Depende da percepção de cada um, do estilo de vida de cada um. Obrigada, Ana. Agora vamos ouvir Larissa. Sim, eu me chamo Larissa Arantes, sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e atendo homens e mulheres, mas meu consultório é lotado majoritariamente por mulheres que estão em busca de tratamento para transtornos de ansiedade, TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, ou fobias. E sim, é um tema que aparece todos os dias, até porque depois eu vou falar um pouquinho melhor, mas a maioria das mulheres, independente de cor, raça, classe social, todas possuem mais de uma carga horária de trabalho, né? Tem o trabalho, entre aspas, formal, tem o trabalho doméstico e muitas vezes também já começa nessa terceira jornada, que é o cuidado com os pais que já estão envelhecendo e até mesmo, às vezes, o sogro e sogra. Mas depois vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E assim como a Ana bem disse, todas chegam com uma ideia de autocuidado bem engessada, né? Quando a gente fala de autocuidado, acho que o imaginário social é um skincare, mas vai muito além disso. Larissa, você mencionou algo muito importante, né? Que é o conceito de economia do cuidado. Ele está relacionado ao ato de cuidar, seja dos filhos, da casa, como dos sogros, né, como você menciona. E tem um estudo que fala, né, da consultoria Think Olga, fala que mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam mais de 12 bilhões de horas ao trabalho do cuidado não remunerado, né? As mulheres cuidam da casa, da alimentação, dos filhos. E aí o nosso questionamento aqui é em que momento que elas cuidam de si, né? Ouvir você comentar um pouquinho sobre isso e depois a Ana também falar. E, assim, eu acho uma coisa legal também de vocês abordarem, né, não só como especialistas, mas como mulheres também, que eu sei que vocês são mulheres incríveis, com jornadas incríveis, super profissionais, mas que também, né, acabam, às vezes, precisando aí de serem cuidadas. Sim, Gabi, é isso mesmo. Eu vejo que toda mulher, toda paciente que começa um trabalho de psicoterapia, inicialmente, a maioria não tem consciência dessa dupla ou tripla jornada de trabalho. As mulheres, elas embarcam mesmo nessa construção social de se tornarem mulheres independentes e autossuficientes, que de fato é uma ideia positiva, porém, anulando muitas vezes a diferença entre dedicação de horas de cuidado, essa dupla ou tripla jornada de trabalho, não para mesmo só com o tempo dedicado para casa, para si mesmo. Muitas vezes essa mulher está na sociedade com esse papel. Somos vistas o tempo inteiro dessa forma. Quando a gente começa a olhar o imaginário das crianças, as próprias crianças, quando a gente vai ver meninos e meninas brincando no momento deles de lazer, as meninas estão muito mais voltadas para tarefas, para brincadeiras relacionadas ao cuidado. É o cuidar de uma boneca, é o cuidar de ser secretária. O cuidado, o tempo inteiro, ele está configurando nas nossas relações, e desde a infância. Enquanto os meninos, eles muitas vezes estão brincando de outras coisas, né? Eu quero ser astronauta. Até as próprias brincadeiras e as profissões, as mulheres, elas estão majoritariamente numa postura, numa posição, inclusive social, de cuidado. Então, o autocuidado acaba ficando em xeque. E essas mulheres não têm consciência disso. Por trabalhar com um transtorno de ansiedade, eu vejo como que elas chegam sem essa percepção. E aí estão sempre na busca por serem suficientes em tudo, mas óbvio que alguma coisa vai ficar de lado.
não vai dar para fazer tudo o tempo inteiro. Ana, a gente está conversando sobre esse conceito. Eu imagino que dentro do seu consultório, né, você como uma nutricionista e mestre em ciências, né, você deve encarar de frente a tirania do autocuidado, né? Queria que você falasse um pouco disso. A Larissa deu exemplo de mulheres que têm cuidados com sogros, com os pais, e já tinha enfatizado, né, que independente de raça, classe social, isso é muito presente, e é algo que eu realmente vejo em consultório, que mulheres solteiras que moram sozinhas têm sobrecarga, são mulheres que às vezes dedicam muita parte do próprio tempo ao trabalho. Então eu pego muitas vezes pacientes que começam a trabalhar 8 horas da manhã e encerram 9 horas da noite, ou pacientes que têm os filhos e moram com sogros, e aí tem o trabalho, e aí tem o cuidado com o marido, e chega e tem que pensar no jantar da família toda e pensar no café da manhã. Então, assim, existe a sobrecarga, né? Essa sobrecarga factual que a gente vê, assim, muitas horas que são despendidas a cuidado com o trabalho ou com outra pessoa, e existe muito também a sobrecarga da culpa, né? E se eu parar e fizer algo para mim, né? E o meu filho, e o meu marido, e o meu sogro, e aí vão falar que eu não estou fazendo nada, né? Eu vi isso até de uma paciente que acorda muito cedo, 5:30 da manhã, para botar a criança na escola, e vai para o trabalho, volta para o almoço, está morando com a sogra, aí de dia às vezes consegue fazer um cochilinho de meia hora, mas aí bate a culpa. E se eu dormir? Minha sogra vai achar que eu não estou fazendo nada, então eu ainda pego, vou varrer, vou fazer alguma coisa, e aquela coisa de que não consigo parar, porque eu tenho que também estar mostrando que eu estou cuidando, que eu estou tomando a frente, que eu estou mostrando serviço. Então, independente do estilo de vida, existe essa sobrecarga, a sobrecarga que vem da culpa parece que se cuidar, né? Porque, assim, para mim, fazer nada é um autocuidado, inclusive é o meu autocuidado preferido. Se alguém me perguntar qual a sua atividade preferida, eu vou falar fazer nada, deitar no meu sofá, olhar para o teto. Mas, gente, chegar nesse ponto de poder falar que é fazer nada, nossa, haja terapia. E eu entendo que para as pacientes é muito difícil chegar no ponto de falar, poxa, eu queria fazer nada, né? E isso acaba virando uma tirania, porque o fazer nada é como se fosse assim, tem nada para fazer, e o trabalho, né? E a casa, e como assim você está parada? Então eu vejo muito essa sobrecarga no consultório, e também trazendo para a alimentação, né? Porque as pessoas chegam no consultório achando que elas precisam fazer tudo. Então eu tenho que comer certo, e comer certo para a maioria das pessoas não posso nem tomar uma cervejinha, não posso nem comer uma pizza, não posso nem comer um hambúrguer. Então eu só posso, e não é só fazer, é querer, né? A pessoa exige que ela tenha vontade apenas de comer frutas só porque ela passou por uma consulta. Então ela acha que o gosto dela vai mudar completamente. Então também é uma demanda que a pessoa chega no consultório que pode piorar o estresse dela. Então eu sempre falo assim, olha, como nutricionista eu quero tornar a sua vida mais fácil, tem que ser um emagrecimento mais tranquilo. Então primeiro vamos alinhar essas expectativas aí que você está trazendo, de o que é comer certo, de que tem que comer só fruta, legume e verdura. Mudar leva muito tempo, então vamos ter paciência. Então, antes mesmo de falar de comida, né, eu falo que a alimentação é mais que comida, é com quem eu como, como eu como, porque eu como, e a gente começa às vezes nem falando de comida, mas como fazer com que a alimentação diminua essa carga, né? Como fazer que seja algo contínuo, senão a pessoa abandona o acompanhamento, esse emagrecimento não acontece. Então, muitas vezes, o início do acompanhamento é diminuir sobrecarga, né? Essa factível que a gente conta, vê as horas, vê a agenda, e essa imaginária que a pessoa já traz com ela, já chega na consulta tensa, né? Então, é um caminho a ser percorrido. Nossa, você falou algo muito importante, né? Diminuir a sobrecarga. Essa questão da carga mental das mulheres é um desafio, acho que para todas nós também, né? A gente acaba se incluindo também, porque são muitas camadas, são muitos pratinhos para poder dar conta, sim, né? De acordo com a visão de vocês, quais as ferramentas, vamos supor, né? Eu sempre brinco que é melhor
fazer o básico, né? Garantir o básico. Se fazer o básico bem feito, a gente consegue, a partir daí, ter uma visão melhor de como que pode avançar, se planejar. Mas eu queria entender de vocês, quais ferramentas vocês indicam para essas mulheres que estão nos ouvindo, né? Para que elas possam dar o pontapé inicial, né? Dentro desse autocuidado. E acho que o que você falou, Ana, achei muito importante, né? De eliminar as sobrecargas. Mas tem dica aí de ferramenta, né? Tem dica aí de leitura, exercício, enfim, quero ouvir de vocês o que a gente pode estar contribuindo com as nossas ouvintes também. Sim, meninas, eu acredito que esse caminho do letramento sobre o que é ser mulher, acho que ele é o primeiro grande passo, assim, de uma escada inteira. Não só do autocuidado, mas até para que essa mulher, e aí vou pegar um gancho do que a Ana falou, né, sobre o que minha sogra vai achar, o que fulana vai achar de me ver não fazendo nada. Não é só um autocuidado, mas é o período de descanso. Quando a gente para olhar por que existe período de férias, horário de almoço, teve toda uma construção do porquê que o trabalhador, a pessoa precisa desse período. Né? Enfim, pesquisas embasaram a construção dessas leis para que pudéssemos ser amparados por esses direitos. Mas eliminar as sobrecargas passa primeiro por um processo de letramento, de se conscientizar do que é ser mulher na sociedade, de que nós temos dupla ou tripla jornada de trabalho, porque senão essa mulher vai estar sempre na prisão, né, cognitiva, nessa prisão mental, de estar achando que ela precisa ser 10 de 10 em tudo, né? E não tem como. Aí passa por um caminho, um segundo momento, depois desse letramento, da assertividade, de entender de fato o que você quer e o que você pode fazer. Então, quais são os pratos que você realmente vai equilibrar? Quando a gente vai estudar um pouquinho a história dos transtornos de ansiedade, que é majoritariamente esse quadro, quando a gente vai olhar sempre ali o percentual entre homens e mulheres que acabam apresentando sintomas de ansiedade ou fecham um diagnóstico para algum transtorno de ansiedade, as mulheres vão disparado nesse caminho, e justamente por conta dessa sobrecarga, por conta dessa dupla ou tripla jornada de trabalho, e às vezes até mais que 3 jornadas, né? Tem outros cuidados que a mulher exerce também. Então, é importante a gente entender o que de fato essa mulher quer fazer. Nós 3 aqui estamos dentro do que a gente chama, do que os especialistas em ansiedade chamam, do quadro da faixa etária perfeita para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Por quê? Porque nós estamos na nossa plena capacidade laboral. Mulheres entre 25 e 35 anos, que exatamente nessa faixa etária estamos lidando com uma ascensão profissional, com a maternidade ou a não maternidade, porque a não maternidade também é uma sobrecarga, tem uma pressão por parte da sociedade, várias esferas, várias camadas nesse sentido. E quando a gente vai olhar um recorte social também do que é ser mulher, do que é ser mãe ou não querer ser mãe, quando parte para a minoria, para algumas minorias, que nós 3 também estamos inclusas nesse recorte social, que somos mulheres pretas, e aí vamos falar também de mulheres trans, vamos falar de mulheres que de alguma forma possuem alguma deficiência. Então tem vários recortes que vão inclusive potencializando essa tirania do autocuidado, como a Gabi bem disse, mas também a culpa, a autoexigência. Enfim, são muitas camadas, muitas esferas, mas passa primeiro pelo letramento, depois pela assertividade, de entender o que essa mulher quer e pode fazer, quais são as coisas que ela de fato pode e deve se responsabilizar, e cada vez mais se conscientizando daquilo que ela deseja para a vida e para a carreira. Eu, como nutricionista, né, quando eu me deparo com pacientes que vivem essa sobrecarga, né, e que são pessoas, né, muito ansiosas, eu não me vejo como a melhor profissional para ajudar a manejar essa ansiedade. Mas o que eu percebo é que, às vezes, só de ouvir de um profissional, né? Porque existe também essa autoridade, é um nutricionista que está falando. É diferente de ouvir do pai, do irmão, de um colega de trabalho. A nutricionista que falou, poxa, relaxa.
acho que já ajuda um pouco, né? Mas eu sempre falo, olha, se você puder ter ajuda de um terapeuta, porque é um profissional que vai com certeza manejar melhor. Então, eu tento ter cuidado também para não ter uma fala carregada de boas intenções, mas que no fim das contas vai acabar atrapalhando. Mas às vezes em consulta eu tento passar a rotina desse paciente, fazer um quadro, uma agenda e procurar lacunas e ver, olha, aqui tem uma lacuna, a gente consegue aproveitar isso aqui para um momento de descanso. E também sempre falo para os pacientes, olha, eu preciso que você me dê pistas, eu não posso chegar e falar, olha, aqui você vai dormir. Eu preciso saber o que você gosta de fazer, né? Quando você está num dia muito estressante ou quando você está sobrecarregada, o que te acalma? Na maioria das vezes eu ouço comer. E aí eu pergunto, o que mais? Ah, não sei. Comer. É o que eu faço no final do dia. Eu tô tão cansada, peço por delivery, chega rapidinho, né? 30, 40 minutos. Às vezes, se tiver um pão, um queijo em casa, você faz um lanche gostoso, bota um pãozinho ali, um queijo, um orégano, fica igual uma pizzazinha. Então, trazer também essa reflexão do, tá bom, se é o comer, não vou falar para você não comer. Como a gente melhora a qualidade desse comer? E também, desculpa, eu tenho um material, né, que eu compartilho com os pacientes, que o nome é Lidando com as Emoções Sem Usar a Comida. E eu deixo bem explícito, olha, o objetivo não é que você não coma, você pode até comer, mas a gente vai tentar encarar isso que você está sentindo sem comida. Ah, tô ansiosa, vou comer. Tá, antes, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos tentar dar um nome para o que você está sentindo, que às vezes a gente fala muito assim, tô feliz, tô triste, tô ansiosa. Né? Às vezes a gente tem um repertório bem pequenininho de emoções, e é difícil aumentar esse repertório. Falei, é difícil, para isso você já vai ter que olhar para você. Já é um exercício, mas sempre enfatizo, psicólogo, não sou psicóloga, tá? Isso aqui é uma estratégia bem limitada da nutrição comportamental, não substitui psicoterapia. E aí tem uma lista de atividades e tem atividades relacionadas a autocuidado. E aí eu já falo, você tá vendo? Aqui não tá escrito fazer skincare, não tá escrito ir na manicure. Se te acalmar, tudo bem, mas não precisa ser isso. Ó, aqui tá escrito, dormir, autocuidado, respeitar sua vulnerabilidade, ouvir uma música, o que te faz bem? Às vezes é ficar 10 minutinhos com o cachorro e ver como isso cabe também na vida da pessoa, não fico romantizando, né? Tipo, vai dar uma caminhada de 30 minutos. Às vezes a mulher é mãe, tem a criança ali, ela tem 10 minutos. Vamos tentar ouvir uma música, vamos tentar ver se mudar de ambiente ajuda, e sempre vou enfatizando, isso aqui é só uma sugestão, vá para psicoterapia, porque tem que ser um cuidado multiprofissional, vários profissionais para ajudar. Mas como o que eu consigo fazer como nutricionista geralmente é isso, então já dá uma orientação para essa paciente, né, que ela vai ver, poxa, a nutricionista nem falou de comida, mas vai refletir na alimentação, né, vai auxiliar no emagrecimento, independente do objetivo que o paciente tenha, vai cooperar, né? E a gente já vai entrando nesse assunto, nessa pauta de autocuidado e vendo que autocuidado não é só skincare, não é só fazer unhas, o que mais que é veiculado, não sei, passear, viajar, é ótimo viajar, mas nem sempre a gente viaja e desestressa. Eu já caí nessa. Já estou estressada, tenho 5 dias, vou viajar. Voltei para casa mais estressada, era melhor ter ficado em casa, né? Então, assim, é perceber e avaliar, né? O que eu estou realmente precisando. Não precisava viajar, era só ter ficado em casa. Então, esse olhar para si e perceber o que eu preciso nesse momento é algo que eu tento resgatar com as pacientes. Muito bacana ouvir vocês. Eu acho que o que a gente pode aqui também é alertar e reforçar com as mulheres que estão nos ouvindo é isso. Faça o básico bem feito. Eu sei que às vezes a gente quer ir para um spa ou a gente quer viajar, mas se o seu sono está em dia, a sua alimentação está em dia, a sua terapia está em dia, né? Acho que essas são as ferramentas mais importantes. Também é buscar ajuda. A gente precisa também entender. E aí pode ser a leitura, pode ser a profissional. Eu tenho uma grande amiga que ela fala, né? Mas eu não gosto de terapia. Eu falei, tá tudo bem, mas o que você gosta? Acho que o mais importante, né, é saber o que não gosta, mas o que você gosta, né? E o que você vai fazer a partir disso?
E, enfim, quero agradecer. Nós já estamos aí nos encaminhando, né, para a reta final do nosso episódio. Eu quero agradecer demais a vocês pela participação. Quero convidar vocês para ir para, né, deixar as redes sociais para os nossos ouvintes. Ana, quer começar? Posso? Onde que a gente te encontra, Ana? Daí no Instagram é só você digitar Ana Paula Câncio, nutricionista. No Facebook, a mesma coisa. Então você vai me encontrar lá, vai conseguir mandar mensagem, entrar em contato pelo WhatsApp, mas pelo Instagram vai ser a forma mais fácil de me encontrar. E para poder me encontrar também é pelo Instagram, é mais fácil conseguir me achar por lá. Meu Instagram é @larissaarantes.psi. E, enfim, também tem outras redes sociais como LinkedIn, o próprio WhatsApp também para contato, para psicoterapia. E acho que é isso. E para encontrar o Papo de Empreendedora, você pode ir no YouTube, no Instagram ou nas principais plataformas de streaming de áudio e buscar Papo de Empreendedora Oficial. Obrigada e até o próximo episódio.